O robô ancestral é na verdade a alma de uma pessoa presa em uma armadura. O poder da Bonnie vai trazer um exército de Nicas transformando todos os seus aliados nessa divindade? Quais são os limites dessa habilidade? Sua fruta precisa ser urgentemente nerfada? E agora a Bonnie tá mais Mugiwara do que nunca? Um segredo oculto na sua recompensa indica que sim. Ela pode ser o próximo tripulante do Chapéu de Palha. Dentre tantos tópicos interessantes, a gente precisa comentar sobre esse. Rox de Shebeck era o antigo usuário da Toshi Toshi no Mi, por isso o interesse tão profundo do governo mundial nessa fruta e replicar de alguma forma os seus poderes. Também quero levantar outros detalhes aqui e uma confirmação aqui feita por mim mesmo de antemão. Vocês vão ver no decorrer do vídeo como isso é um fato. Bartolomeu Kuma segue vivo. @Geto_OW1 acha que o robô era um humano ou sempre foi um robô? Quanto mais essa gigantesca armadura ancestral participa da narrativa, mais claro se torna que ela não é apenas um robô que responde ordens. Ela foi muito provavelmente um ser. A primeira demonstração de consciência por parte desse artefato vem no momento em que ele desperta já buscando se desculpar de Joy Boy, como se alguma decisão sua no passado tivesse prejudicado essa figura lendária. Claro que ele pode ser algum tipo de inteligência artificial que consegue simular emoções humanas, afinal ele vem de um período da história em que a tecnologia era muito mais avançada. Mas sabe o que não tinha naquele período da história que tem no de hoje? Esse botão de like aqui embaixo, esse botão de se inscrever no canal se você não é inscrito. Então se inscreve aí, deixa o like e vem comigo. Eu sou o Lip e esse aqui é mais um vídeo pra vocês. Mais recentemente, algo que acabou ficando perdido na tradução e que dá ainda mais a ideia de que ele foi sim uma pessoa é o seguinte. No original em japonês, esse robô ancestral fala como uma criança de 10 anos de idade. Toda essa passagem em que ele tá se afogando e perguntando de Joy Boy, ele tá falando como um pequeno garoto. A fins de referência, a maneira que ele fala é ainda mais infantil que os piratas de Usopp lá da Vila Syrup. Então a gente pode esperar que quando essa voz surja pra nós no anime, seja algo semelhante à voz do Going Merry, por exemplo, né? Apesar de que o navio falava um japonês de maneira bem mais fluente que o robô ancestral. Esse detalhe perdido na tradução reforça a ideia de existir uma consciência real dentro desse robô. Dito isso, acho muito difícil se tratar apenas de um objeto sem nenhuma consciência própria, então vamos às duas possibilidades. A primeira é que ele seja, tal como Zunisha, alguém amaldiçoado a viver em um corpo diferente, cuja alma, consciência, mente, intelecto foi transferido para outro receptáculo. Basicamente, eu acredito que esse não é o corpo original do Zunisha, ele acabou sendo transformado nessa criatura. No caso do robô gigante, pode ter acontecido algo muito semelhante. A alma e a mente desse garoto de menos de 10 anos, ou 10 anos ali, né, pode ter sido transferida para essa armadura. Uma referência legal de levantar aqui é o próprio Alphonse Elric de Full Metal Alchemist. E a outra opção é que essa consciência presente no gigante seja algo como o próprio Clabalterman do Going Merry, que era a personificação do navio representado como seu espírito. Mas por que isso se limitaria apenas a esse barco e não a outros objetos de grande valor emocional? E se esse robô foi extremamente amado por alguém no passado, por um grupo de companheiros, pelo próprio Joy Boy? E através desse carinho e cuidado, tal como o Merry, acabou desenvolvendo uma espécie de consciência. Soa meio doido, né? Mas a realidade é que o Merry é o precedente perfeito para mostrar que essa possibilidade é real no universo de One Piece. Inclusive o Luffy adora robôs e quando vê esse fica completamente animado. Como será que o primeiro Joy Boy ficava? Qual a relação que eles criaram? Então a gente tem esses dois caminhos, né? Um é que sim, ele foi um humano que de alguma forma teve sua consciência transferida para esse robô gigante. E o outro é que não, ele sempre foi um robô que desenvolveu uma consciência através do carinho dedicado a ele. E aí, qual é a sua opção favorita? Tem alguma terceira? Fala aí nos comentários, tá? O meu palpite é essa primeira mesmo, de que de alguma forma, seja através das habilidades demoníacas ainda desconhecidas ou da tecnologia ancestral super avançada, a consciência de um humano foi transferida para uma armadura. O Elon Musk não falou que vai dar para fazer isso daqui a algum tempo? Transferir a mente de uma pessoa para um pendrive? Então, tá aí.
Rick Coronel, será que vira moda ter vários nickas? E essa pergunta casa com a do PedroMNZ06. A Bonnie transforma outras pessoas com o poder dela. Quais as chances de termos um exército de nickas? O primeiro ponto aqui é que eu não tô entendendo exatamente as pessoas que estão falando que o Luffy vai usar a sua fruta para transformar todo mundo em nika, porque até então isso não faz sentido, a gente não tem precedente nenhum para isso. A fruta dele não foi a responsável por transformar a Bonnie. A transformação da garota usa o Luffy como referência e principalmente influência por toda a fé que ela tinha nessa figura de Nika, o deus do sol. Então, ao ver essa imagem à sua frente, ela consegue vislumbrar um futuro onde ela é a pessoa mais livre do mundo. Então, o primeiro ponto é que a transformação da Bonnie ocorre pura e exclusivamente pelos poderes da sua própria fruta, com a influência de sua crença em Nika e a confirmação da existência desse ser. E isso nos leva à pergunta do Pedro sobre ela transformar as outras pessoas e termos a chance de ver um exército de Nikas. Isso é uma possibilidade, mas tem uma coisa que eu imagino que possa impedir e outra que, cara, pelo menos até agora é um empecilho para que isso de fato aconteça. O futuro distorcido é a habilidade da Bonnie em que ela própria é envelhecida em uma possível versão futura, assumindo diferentes formas do que ela poderia ser. E assim, apesar da gente acreditar que ela pode usar isso em outras pessoas, até então ela só usou o rejuvenescimento e o envelhecimento padrão em outros personagens, nunca a técnica nomeada futuro distorcido. Então dá a entender que há menos limites dessa habilidade quando ela usa em si própria, podendo atingir muitas outras versões, muito mais versões. E sim, né, ela fez o Luffy se tornar um velho todo lascado em Egghead, e essa provavelmente não é a forma que ele vai chegar nos seus 70 anos. Mas mesmo assim, a gente nunca viu ela transformar uma mesma pessoa em dois futuros distintos, e o ataque nomeado que ela usa é sempre direcionado a si mesma. Algo que faz muito sentido, né, porque com certeza é muito mais fácil imaginar um futuro para si, né, vários futuros para si, do que para outras pessoas com tamanha precisão. Por isso me parece difícil ela olhar para o lado, ver uma espécie de Kaido lá preso aos traumas do passado e vislumbrar um futuro onde ele seja Nika ou a pessoa mais livre do mundo. E também entra naquele paradoxo, né? Se todo mundo é a pessoa mais livre do mundo, existe pessoa mais livre do mundo? Se todo mundo é a pessoa mais livre, todos são os mais presos? Não, enfim, ninguém vai entrar nesse paradoxo, eu só alucinei aqui, tá tudo certo. E o outro impeditivo é que a Bonnie nunca consegue manter seus futuros distorcidos por um longo período. Então, com que energia ela colocaria essa forma em várias outras pessoas ao mesmo tempo? Eu entendo a ideia, sei que muita gente tá hypada pra ver isso no exército de Nikas e tudo mais, mas eu não acho que vai ser algo aplicado pelo Oda, pelo que a gente tem de base em relação aos poderes da Bonnie. Adson Juliano perguntou o seguinte: a fruta da Bonnie precisa de um nerf sim ou claro? E essa questão levantada por ele combina com a pergunta do @KuramaXDS_SZ. Será que a Bonnie tem acesso a todas as habilidades do Gear 5? Vamos lá, tá? Eu não acho que a fruta da Bonnie precisa ser nerfada por um motivo claro. A gente está levando em conta que ela realmente se transformou no próprio Nika, o deus do sol, e possui todas as habilidades da quinta marcha. Quando na verdade isso é 100% especulativo e não foi informado no mangá. Como eu disse no review do capítulo, tá? Não é por ter assumido essa forma que a Bonnie de fato se igualou ao Luffy na quinta marcha ou pode usar todas as técnicas que ele é capaz de fazer. A gente literalmente só viu uma página dela transformada sem saber até onde vai essa habilidade. Se limita apenas à sua forma física? É uma cópia estética? As características de borracha podem ser utilizadas? A gente não tem resposta para isso. Então eu acho que muita gente está colocando a carroça na frente dos bois, né? Como se ela, só por representar Nika, já possuísse, além das habilidades, o nível de força do Luffy, que obviamente não se limita só à sua fruta, visto que seu Haki é extremamente poderoso e está entre os melhores desse mundo. Então, até a gente ter uma verdadeira noção das habilidades da Bonnie, fica muito precipitado a gente concluir que precisa ser nerfado. Foi exatamente como eu disse no review, cara. Limite das habilidades
tempo de duração, efeito colateral, existem vários aspectos que podem jogar contra essa ideia de que a Bonnie virou nível Yonkou, vai fazer um exército de Nickas e aí, sei lá, mano, conquistar o mundo. É muita opinião definitiva em cima de uma transformação que a gente não tem um pingo de informação. Por isso que eu achei essas perguntas excelentes, né? Ninguém ali tá afirmando nada disso, mas estão questionando se merece um nerf, se tem todas as habilidades. Eu acho que ainda tá num momento ali muito na penumbra, né? Tá nebuloso, a gente não tem nada muito esclarecido. Dito isso, o pouco que a gente tem é muito e é simplesmente fantástico. O mais importante e significativo, com certeza, permanece sendo o simbolismo ímpar que o Oda traz com essa transformação. Pra mim, já é um acerto gigante. E eu confio plenamente que o Oda vai trabalhar ela de maneira super controlada e vai agradar a grande maioria esmagadora dos fãs. Igual ele fez com a Quinta Marcha, igual ele fez com Viagem no Tempo, igual ele fez com o Momonosuke adulto, igual ele fez em várias outras ocasiões, que se gerou uma controvérsia, mas ele encontra a resposta certa. Essa não é a primeira vez que algo assim acontece e nem vai ser a última, né? Então o meu grande recado é: tenha fé em Eiichiro Oda. O @Bonica perguntou se a Bonnie tá confirmada como nova Mugiwara. E o @vitim.ysl questionou mesmo: a Bonnie fará parte do bando dos chapéus de palha? Confirmar não dá, né? Porque eu não sou Eiichiro Oda, apesar dele vazar algumas informações aqui no meu WhatsApp. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte, tá? Esse é um desejo que eu tenho gigantesco. Principalmente depois do trabalho absurdamente incrível que o Oda fez em cima não só da Bonnie, mas também do Kuma, que acaba por complementar perfeitamente a personagem que é sua filha. Todo o amor, fé e esperança que ele depositou nela e no Luffy com certeza se justificaram, mas ver ela navegando ao lado do Deus do Sol em direção ao amanhecer seria lindo demais, com uma grande força e significado gigante. E assim, só coloca, tem ex-Baroque Works no bando, ex-Chichibukai, lança aí uma supernova de 2 gerações atrás também, tá tudo certo, ninguém vai reclamar. Aí o verdadeiro trio supernova, que beleza, Luffy, Zoro e Bonnie, coisa linda demais. Inclusive, olha que detalhe legal, a recompensa da Bonnie é de 320 milhões de berries. Deixa que eu te explico agora, meu queridíssimo espectador. Em japonês, a leitura mais comum pro 3 é San, e a leitura mais comum pro 2 é Ni, formando assim Sunny, que é exatamente como se pronuncia Sunny, que além de ser o nome do navio dos chapéus de palha, significa ensolarado ou ensolarada. A Bonnie é ensolarada, e tendo como antecedente toda a história dela e sua relação com o Deus do Sol, se torna evidente que assim, esse é um número muito bem pensado. Algo que não contribui exatamente para que ela entre no bando, porque onde quer que ela esteja, o coração dessa garota vai continuar tocado pelo Deus do Sol Nika. Vai ser um coração que vai permanecer ensolarado até o fim dos seus dias. Mas né, eu acho que é um detalhe maneiro também de levantar aqui, e eu particularmente gostaria que significasse alguma coisa, tipo que ela vai ser a próxima Mugiwara. Mas, há outro cenário que, meu irmão, mexe muito comigo. Ninguém me perguntou, mas eu quero falar sobre isso, porque eu tô relendo o arco inteiro de Egghead pela 3ª vez e eu notei algo muito interessante que é altamente relacionável à última página do capítulo 1118. Ali, nós tivemos esse curioso painel onde temos as memórias que apenas o Kuma possui sendo trabalhadas como se fosse uma curta lembrança feita exatamente nesse momento, com os próprios balões de fala do que estava acontecendo naquela ocasião. E o que o Oda tá querendo indicar aqui? Que o Kuma ainda possui lampejos de consciência, se não de consciência, pelo menos de memórias muito importantes para ele. E tem outro momento do arco que isso acontece e eu só reparei ontem quando estava relendo e nunca vi ninguém mencionar esse detalhe que não pode passar despercebido. Antes do capítulo 1116, temos a confirmação de que o Kuma está completamente desligado, que ele não se movimenta mais e não responde a nenhum estímulo. Beleza, mas não é minimamente curioso que nesse capítulo, na hora que o Kizaru vai atacar a Bonnie, o Kuma levanta o braço para defender o golpe? Só que não é nem esse detalhe o mais interessante que eu queria falar. O meu comentário está no capítulo 1102, durante o flashback incrível desse fantástico personagem. Em meio a essa narrativa que nos apresenta esse passado, temos essa página maravilhosa com o Kuma correndo e todas as suas memórias mais importantes passando em sua mente.
Só que você reparou algo diferente nessa página? Ela não faz parte do passado do Kuma. Ela tá acontecendo no presente. Nesse exato momento em que seu flashback está sendo contado, Kuma voa em direção a Egghead com o único propósito de salvar sua filha. E todas essas memórias de seus pais, de Ivankov, de Ginny, dos revolucionários, da pequena Bonnie, de todos esses momentos tão marcantes para sua vida, acontecem nesse momento em que ele está em direção à Ilha do Futuro. O Oda no detalhe, como podemos ver a transição de cores do fundo preto que indica flashback para o fundo branco que indica atualidade, traz a gente de volta para o presente em meio ao passado do personagem. Então essas lembranças estão acontecendo agora e quem mais do que o Kuma poderia se lembrar disso? O Oda volta ao presente para trazer essas memórias. Para quê? Com qual objetivo? E por que de forma tão deschavada? Para recompensar os leitores atentos, indicando que a consciência do Kuma ainda vive em seu corpo. O Kuma ainda tá vivo e se a Bonnie não se unir ao Chapéu de Palha, tudo que eu espero é que ela possa ter uma vida tranquila ao lado de seu pai. Longe de conflitos, com fé que Nika vai ser capaz de trazer o mundo que eles esperam e que eles possam viver a vida que eles merecem depois de tantos sacrifícios. Bonnie Mugiwara, pra mim, cara, demais. Adoraria ver ela no bando. Mas se o Kuma conseguir recuperar a consciência e viver, meu irmão, deixe os dois juntos, seja onde seja. Ela ainda é uma garota de 12 anos e se pudesse ser cuidada pelo pai que tanto ama ela, quem é a gente para enxergar outro futuro além do que eles mais querem? E para fechar, @iris.cristina perguntou o seguinte: se a fruta da Bonnie não foi criada, Shebek pode ter sido o ex-usuário dessa Akuma no Mi? Normalmente, as pessoas vêm com teorias de que a Yami Yami no Mi ou a Gomu Gomu no Mi foram as frutas de Shebek. Temos as teorias aqui no canal, então se quiser dar uma conferida, acho que vale super a pena. Mas eu devo dizer que eu gostei dessa sua ideia, porque assim, a fruta da Bonnie é certamente algo especial, visto que ela foi administrada pelo próprio Santi-J Garcia Saturno diretamente na garota, quando ela ainda era um bebê. Então assim, cara, o cara conduziu outros experimentos na Ginny, né? Mas quando foi trabalhar com Akuma no Mi, ele foi e usou exatamente essa. Pegou o extrato dessa fruta para colocar na Bonnie. Então, por que essa Akuma no Mi? Talvez ela realmente tenha um potencial gigantesco como a gente está vendo, né? E seu antigo usuário possa ter sido alguém muito poderoso com uma gigantesca ambição capaz de colocar em risco o próprio governo mundial. E se o Shebek conseguiu vislumbrar um futuro que ele era o rei do mundo, isso certamente seria uma grande ameaça para Imu-sama e os Gorosei. A própria ideia do Deus Ministro da Defesa e da Ciência estar trabalhando em cima dessa fruta específica já denota a importância dela. Então eu acho que é muito simples, né? A fruta da Bonnie parece ser uma fruta especial. Roxy Shebek foi uma das maiores ameaças para o governo mundial e um dos piratas mais fortes de todos os tempos. Então muita gente especula que sim, ele tenha sido usuário de alguma fruta. E claro, faz sentido que seja alguma fruta extremamente poderosa. Afinal, quando a gente fala dos Yonkou, um tem a fruta que é a Hito Hito no Mi, modelo Nico Deus do Sol. O outro tem a fruta da alma. O outro lá tem a fruta do dragão azul. O outro tem a fruta Yami Yami no Mi e também a Gura Gura. É uma loucura. Então todos têm frutas muito fortes, tirando o Shanks no caso, e o Bug que não precisa disso. E cara, vamos lá, né? Pode ter sido realmente alguma fruta que tenha um potencial gigantesco e ainda não esteja tão claro pra gente. Mas como a Bonnie mostrou nesses capítulos, a fruta dela tem um potencial enorme, apesar de que, mais uma vez, a gente precisa ver, né, como ela vai lidar com essa fruta, como vai ser todas essas questões aí que eu levantei durante o vídeo. Meus queridos, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado das perguntas e também das respostas, beleza? Pra fazer pergunta pra gente, só seguir aqui a gente no Instagram, tá? @chapéusdepalhaoficial e a gente vai criar um story ali, né, com pergunta, você pergunta e a gente responde, tá show? Não esquece, por favor, do like, que é muito importante, se inscrever no canal e a gente também vai estar no Anime Friends todos os dias, mas especialmente no dia 21 de julho. A gente vai ter um painel lá, a gente vai apresentar junto com o Evandro do canal MangaQ e vai ser simplesmente espetacular. Então, se ainda não garantiu seu ingresso, meu querido, vai garantir, porque vai ser um dia inesquecível e maravilhoso, tá bom? Espero muito ver vocês lá e tamo junto. É isso, galera, a gente se vê sem sombra de dúvidas num próximo vídeo. Valeu!